Olá, tudo bem com você? Como têm sido os seus dias? Como tem sido essa luta contra toda essa loucura que nós temos vivido nesses dias? Você tem refletido sobre como você vai enfrentar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos daqui para frente? Já parou para pensar que talvez você precise repensar as suas prioridades? Quais têm sido as suas aspirações? Você tem refletido sobre aquilo que de fato pode trazer alegria e satisfação para a sua vida? Nós iniciamos no último domingo a série em Filipenses, que fala sobre alegria e satisfação. E temos aprendido nesses dias a importância de onde vem a verdadeira alegria, de onde vem a verdadeira satisfação. Nós ficamos apenas no início e queremos aprender ainda mais e compartilhar com você essa mensagem. Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Então abra sua Bíblia no Salmo de número 117. Salmo 117. O texto que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Adoremos o Senhor, nosso Deus, misericordioso, através do hino do Inário Novo Cântico 42, o grande amor de Deus. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A
Amém. Oremos mais uma vez. Pai bendito, é em nome de Jesus que estamos diante de Ti mais uma vez, para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, Senhor. E por isso nós suplicamos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. E que, Senhor, a Tua graça e misericórdia seja derramada sobre nós mais uma vez, para que possamos, Senhor, cumprir esse propósito, cumprir, Senhor, este ato que traz e dá sentido à nossa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos somente. Amém. Pause o vídeo nesse momento e alguém da sua casa faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Cantemos com o Ministério Louvar-te. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar.
teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. La la la, la la la. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, que leremos do versículo 3 ao versículo de número 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que nós, sedentos pela Tua palavra, suplicamos a Ti que fale conosco. Que ela, Senhor, entre em nossos corações e faça morada. E que ao aprender, Senhor, de Ti, possamos praticar, Senhor. Possamos ser servos melhores. Servos, Senhor, que entendem a necessidade de caminhar cada vez mais próximo a Ti, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Hoje, dando continuidade à nossa série aí baseada na Epístola de Paulo aos Filipenses, série denominada Alegria e Satisfação, nós vamos ver a segunda porção aqui do primeiro capítulo, a segunda divisão aqui que o apóstolo Paulo traz. Então, nós já aprendemos aqui, né, que o propósito primordial de Paulo aqui na carta, né, era agradecer aos filipenses a oferta enviada após saberem da sua prisão em Roma. Né? Então, nessa porção aqui, essa é a principal mensagem aqui, dessa primeira parte. E, além disso, também dá um relato das suas circunstâncias, como ele estava passando, como ele estava enfrentando as dificuldades. Também encorajar os filipenses a permanecerem firmes diante da perseguição e a regozijar-se a despeito das circunstâncias. Exortá-los à humildade e unidade, como a gente vê aqui mais à frente, né, no caso famosíssimo aí de Evódia e Síntique. E também recomendar Timóteo e Epafrodito à igreja, né? E além disso, advertir os irmãos quanto a uns falsos pregadores ali, uns
a homens que estavam deturpando a mensagem do Evangelho, os famosos judaizantes ou legalistas, né? E também os chamados aí libertinos, que havia ali entre eles. Então, essa é a grande mensagem aí da carta, né, de Paulo aos Filipenses. No último domingo, nós ficamos apenas aí na saudação, em que o apóstolo Paulo nos exorta a louvar a Deus por ter sido chamados servos de Deus, servos de Cristo, né? E além disso, ser gratos a Deus pela graça derramada sobre as nossas vidas mediante Jesus Cristo, pela paz que excede todo entendimento, ter alcançado os nossos corações. Hoje, nós veremos como Paulo é grato aos irmãos de Filipos, né? Pelo seu apoio e zelo. E mais, o cuidado na obra missionária. Nessa primeira parte aqui, irmãos, a estrutura que vemos aqui é idêntica a todas as outras que encontramos nos escritos de Paulo, né, nas cartas que ele escreveu, com exceção apenas de Gálatas e de Tito, né, que ele faz uma diferente introdução ali. Mas com relação a essa estrutura aqui, eu me refiro ao fato de a saudação ser seguida de ações de graça, como podemos ver em muitas outras cartas, muitos outros escritos do apóstolo Paulo. Poucos exemplos, rapidamente, por exemplo, capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 8, a primeira aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, Colossenses, capítulo 1, verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e muitas outras que nós podemos encontrar aí. Sendo assim, vejamos o primeiro versículo que surge aqui para nós analisarmos. Nessa ação de graças aqui, que Paulo está demonstrando uma alegria profunda, ele está radiante pelo que Deus tem feito através do Evangelho na vida dele e principalmente na vida dos filipenses, né? Que os filipenses que entenderam a sua missão de propagação da verdade salvadora, quer seja anunciando, quer seja testemunhando e, sobretudo, apoiando os seus mensageiros, né? Os mensageiros do Evangelho, como no caso aqui do apóstolo Paulo. Eles estavam evidenciando a salvação de forma muito prática e desapegada de uma forma com que a gente dificilmente vê, inclusive nos nossos dias, né? Eles estavam, assim, desapegados das coisas supérfluas, passageiras, vivendo a sua vida com intenso compromisso com o Cristo. No caso aqui, eles evidenciam isso, mandando ofertas para que o Evangelho crescesse, anunciado aí por aqueles que estavam no campo evangelístico, né? Sendo assim, Paulo dá graças a Deus por toda vez que se lembra deles e pelo testemunho que eles têm dado. E isso é reforçado quando percebemos no contexto maior da carta que eles fizeram isso não apenas uma, mas algumas vezes. Se você abrir aí no capítulo 4, versículo 16, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades, né? Então, a bondade, a piedade dos filipenses aqui era algo corriqueiro. E todas as vezes que isso acontecia, o apóstolo Paulo suplicava a Deus pelas necessidades que eles tinham. Então, preste atenção, o apóstolo está feliz, rogando a Deus pelo zelo e cuidado deles aqui. E eles, por sua vez, continuavam apoiando o trabalho
missionário, continuavam enviando ofertas para o sustento missionário do apóstolo Paulo no campo. Não somente uma vez, mas várias vezes, né? Então, essa ideia aqui apresentada, aliás, representada, né, pelo apóstolo Paulo aqui, fica muito claro quando ele diz assim, olha só, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Como que é representada aqui essa ideia que falei agora há pouco? Pela ideia da súplica, né? Essa palavra geralmente é utilizada para orações em prol da necessidade, de uma necessidade profundamente sentida. Né? Era algo que utilizado geralmente para expressar algo que os irmãos estavam de fato precisando, né? Como nos mostra aí o versículo 4. E essas súplicas eram feitas de que forma? Conforme diz aí o verso 4, com alegria. Por quais motivos? Se nós formos folhear a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos aprender, por exemplo, do versículo 1 ao versículo de número 9, Paulo roga que o amor dos filipenses crescesse. Ou seja, haviam dificuldades que os filipenses tinham? Com certeza. Haviam perigos que eles estavam passando? Com certeza. Né? Por exemplo, se a gente lê o capítulo 2, verso 2, que diz assim, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha aqui um excelente motivo para orar, né? Para que eles continuassem a completar a alegria do apóstolo Paulo, né? Mas com unidade. Então, possivelmente haveria ali uma desunião no meio do povo. Não somente isso, mas, por exemplo, a partir do verso 14, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Olha só, talvez estivessem ali os irmãos murmurando e com uma certa frequência. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção deles para isso. E não somente por isso, mas também os perigos, como a gente já citou aí, dos falsos pregadores, né? Os judaizantes, os legalistas, os libertinos, que estavam trazendo uma mensagem equivocada do Evangelho, tentando ali deturpar a mensagem do Evangelho. Sendo assim, Paulo agradece a Deus pela vida deles e garante que está orando por eles, suplicando por eles com alegria, mesmo em meio à grande aflição que está passando. Reflita comigo, queridos, sobre o peso dessa afirmação. O apóstolo Paulo diz que está orando por eles, suplicando por eles com alegria. E o que dirá de nós, pobres pecadores, que geralmente não lembramos de orar pelos nossos irmãos quando passamos por aflições? O apóstolo Paulo está aqui sofrendo, está aqui lutando pela sua vida, lutando pela causa do Evangelho, pregando o Evangelho, passando por diversas dificuldades. E o que ele faz? Ele ora pelos seus irmãos. Pense comigo, você colocaria-se diante de Deus para orar por pessoas, pelos seus irmãos, no momento em que você está sofrendo? Já parou para pensar que talvez essa seja uma prática abandonada do nosso meio? Momentos em que a dor aperta em nossos corações e nós tendemos a fugir, a tentar nos esconder da dor, a tentar fugir daquilo que deveria ser um momento de reflexão,
de orar sim por nós, mas acima de tudo, lembrar de orar pelo outro. Já parou para pensar que a sua fé pode ser reanimada, pode ser alimentada ao saber que tem alguém orando por você? Que sentimento prazeroso trouxe o apóstolo Paulo ao receber ofertas dos irmãos e saber que esses irmãos estavam não somente orando por eles, mas apoiando o seu trabalho de pregação do Evangelho. Há peso nessa afirmação, em que sabemos que irmãos de uma determinada igreja estavam orando por outro irmão que estava sofrendo enquanto pregava o Evangelho. Pense comigo, ore pelo seu irmão, mesmo que você esteja sofrendo. Então, Paulo deixa muito claro aqui que sentir alegria em meio à dor, ao suplicar por outros, é certamente fruto de um coração que entendeu a mensagem do seu Salvador. Precisamos despertar desse torpor egoísta em que pensamos que cada vez mais, pensamos mais em nós mesmos. Precisamos, irmãos, olhar para o outro com graça, empatia e misericórdia. Paulo orava com prazer por eles. E as evidências apresentadas aqui pelos filipenses de sua eleição torna ainda sobremaneira evidente o que estava acontecendo aqui. Paulo estava feliz porque via neles uma transformação real e verdadeira. Paulo estava feliz e orava a Deus e suplicava a Deus por eles, porque eles demonstravam a sua eleição de uma forma muito prática. Veja como Paulo demonstra isso. Versículo 1, 2 aspectos para a gente refletir aí, aliás, a partir do versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O primeiro aspecto aqui é na cooperação perseverante. Os filipenses entenderam a sua missão e não desistiam de cooperar no Evangelho, não desistiam de estar presente, de comungar da mesma missão, do mesmo amor e zelo que o apóstolo Paulo tinha. E no verso de número 6, nós temos aí o segundo aspecto aqui, é na preservação divina. E por isso, Paulo louva a Deus e suplica por eles. Irmãos, quando nós olhamos para exemplos desse aqui, talvez nós pensemos, isso aqui é uma prática difícil. Esses homens eram homens perfeitos, homens que viveram nos tempos bíblicos e que têm uma fé muito maior que a nossa. Talvez você devesse refletir sobre o seu chamado, sobre a sua vida com Deus. Como você deveria mudar e aprender com o que nós estamos aprendendo aqui. A postura que nós deveríamos ter. Como nós aprendemos aqui que os filipenses estavam cooperando e essa cooperação era perseverante. Havia ainda aqui o aspecto que deixa muito claro aqui, era a evidência da sua eleição em atitudes práticas. Ah, meus queridos, nós precisamos aprender muito ainda com a mensagem que o Evangelho nos apresenta. Sobre essa cooperação aqui, Hendrickson, um comentarista bíblico, nos mostra alguns aspectos, né? Alguns fatos a respeito dessa cooperação, dessa
dessa postura que os filipenses estavam apresentando aqui. O primeiro que ele apresenta para nós é que foi uma comunhão em prol do fomento, da anunciação do Evangelho. Não apenas no interesse de um bom amigo, não era apenas para apoiar o apóstolo Paulo, mas ia muito além disso. Segundo, foi uma cooperação excepcional. Nenhuma outra igreja manifestou alto grau de comunhão e compromisso com a obra do Evangelho, né? Como nós vimos lá no capítulo 4, a partir ali do versículo 15, 16. Além disso, também foi algo espontâneo, pois sempre que houve necessidade e oportunidade para socorrer, os filipenses o fizeram. Essa cooperação inclui dar conforme suas forças, não somente, né, conforme as suas forças, mas muito além, mesmo além das forças deles. E não foi uma questão de impulso passageiro, algo que faz assim porque alguém o instou a fazer, mas foi baseado num princípio duradouro. A mesma frase aqui em Filipenses 1, né? Desde o primeiro dia até agora, mostra essa relevância, essa importância de permanecer apoiando a obra, cooperando com o Evangelho. Continuando aqui, no versículo 6, nós vamos aprender aqui: começou a boa obra em vós. Preste atenção, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na obra da salvação começada nos Filipenses, Paulo faz aqui claramente uma referência à doutrina da salvação, onde Deus é o agente executor dessa obra, mas os homens não são meros instrumentos passivos, né? Eles perseveram nessa salvação já realizada pelo seu Senhor. E essa salvação tem um propósito. E esse propósito, queridos, não é vivermos em si mesmados, mas de forma ativa contribuir para que a obra continue a resgatar outros. E esses outros, e assim até a volta do Cristo Jesus. Até quando o Cristo voltar. Enquanto isso não acontece, ela não estará completa. Enquanto o Cristo não voltar, essa obra não estará completa. Olha aí a última parte do verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia do Cristo Jesus. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui no versículo 7, Paulo continua sua argumentação em favor da certeza da salvação e zelo dos filipenses. Ele rende graças a Deus, suplica por eles com alegria pela cooperação. E isso demonstra como ele, o apóstolo Paulo, estava agradecido a Deus pelo envolvimento com a obra do Evangelho. E ele traz os filipenses no coração. E isso quer dizer que eles estão intimamente ligados ao apóstolo Paulo, que chama Deus por sua testemunha para provar como os ama e como ele ama. Verso 8: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E aqui vai ficar muito claro que esse amor que o apóstolo Paulo demonstra, esse relacionamento que eles tinham, mesmo que distante, era firmado, baseado no terno amor de Cristo, na terna misericórdia de Cristo. E esse amor é imitação do amor de Jesus Cristo,
que ele mesmo havia ensinado e havia pregado. O amor que Cristo demonstrou da maneira mais intensa possível, se entregando por nós na cruz do Calvário. Já parou para pensar? O amor que devemos expressar uns pelos outros é o amor imitado de Cristo. É o amor que tem como régua, como parâmetro, um amor incondicional, um amor intenso, profundo, a ponto de se sacrificar por nós. Nesses dias difíceis, queridos, lembrem-se de orar uns pelos outros, pois isso demonstra amor, zelo, cuidado. Isso aquece a alma do irmão, isso ajuda o outro no momento da dor e desespero. Eu oro por você, você ora por mim, e nós oramos uns pelos outros, a fim de que seja expresso, seja evidenciado o amor de Cristo em nós. Ore pelo seu irmão, mas ame o seu irmão. Sendo assim, o amor que nós vimos aqui, né, o zelo, o cuidado, esse carinho que o apóstolo Paulo tem, agora vai ser expressado na última parte dessa sessão aqui, a partir do versículo 9. Preste atenção. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. O que nós apresentamos agora há pouco, até o verso de número 8, né, desse amor que nós citamos, agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar que esse amor deve ser acompanhado de conhecimento e percepção. Esse amor que imita o amor que vem de Deus e depende única e exclusivamente de Deus para que esse amor continue vivo, né? Pois Ele nutre esse amor. O desejo de Paulo não é que os filipenses comecem a exercer esse amor, porque eles já haviam demonstrado aqui, né? Mas que esse amor seja cada dia mais e mais expandido em suas vidas, na prática de fato, de verdade das suas vidas. Um amor com um conhecimento experimentado, maduro, espiritual, como vemos o apóstolo apresentar no capítulo 13, na carta de Paulo aos Romanos. Um amor que deve ser expandido para os relacionamentos de forma bem prática, como a gente vê aqui a partir do capítulo 2, exortação ao amor fraternal e à humildade. Como a gente vê aqui a partir do versículo 27 do capítulo 1, a unidade cristã na luta. Esse amor também deve ser expandido no desenvolvimento da nossa salvação. Há uma vida alegre de fato no desenvolver da nossa soberana vocação, né? Naquilo que nós somos e fazemos, nas coisas mais simples, nas coisas mais pequenas do dia a dia. Então, meus queridos irmãos, um amor com conhecimento experimentado deve estar o tempo inteiro em nossas vidas. Deve estar sendo exemplificado o tempo inteiro nas menores coisas. Sendo assim, nessa última parte, Paulo ora para que o amor deles cresça. Mas não somente que cresça, mas que alcance a
perfeição e desta forma dar valor ao que de fato importa, através da busca do conhecimento profundo, do caminho da salvação, a fim de que sejam cheios do fruto da justiça, pelo que Cristo fez para a glória e louvor do próprio Deus. Como nos diz aí o versículo de número 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Chegamos aí, irmãos, ao final. E devemos entender que Paulo dá graças a Deus todas as vezes que lembra dos filipenses e ora por eles com alegria sincera, profunda, né? E os filipenses mostram na prática que estão unidos à causa de Cristo e por isso cooperam com o apóstolo a fim de que a boa obra continue. Em contrapartida, Paulo continua orando por eles com amor e zelo. Eles continuam pregando o Evangelho, Paulo continua pregando o Evangelho, os filipenses continuam demonstrando evidências da sua salvação. Paulo ora por eles, e eles continuam anunciando o Evangelho ali em Filipos, apoiando o trabalho missionário onde quer que esteja, apoiando não somente com as orações, mas também com ofertas para que o trabalho continue. Algumas breves aplicações para nós. Nós devemos suplicar por todos os nossos irmãos em todo o tempo. Mesmo que nós sejamos aqueles que estejam afligidos, nós devemos orar pelos nossos irmãos. Devemos manifestar dia a dia evidências da nossa eleição. Devemos suplicar pelo crescimento dos nossos irmãos, pelo crescimento do amor mútuo, pela verdadeira unidade que o povo de Deus deve expressar. Nós devemos, queridos, amar uns aos outros verdadeiramente, imitando assim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui revelada a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco através dela. E louvado seja o Senhor, ó Deus, que tem, Senhor, levantado pessoas pelo mundo afora a apoiar o trabalho missionário, a, com zelo, Senhor, demonstrar evidências, ó Pai, de uma vida comprometida contigo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que têm se levantado para apoiar o trabalho, Senhor, com zelo, apoiar, Senhor, o trabalho com orações, apoiar, Senhor, o trabalho com ofertas, ó Pai. Obrigado, Senhor. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.